Você já ouviu falar que tem coisas que a gente não deve mexer? Coisas que foram deixadas lá, no meio da estrada, por um motivo? Meu avô sempre dizia: menino, se você ver uma encruzilhada à noite com vela acesa, pemba riscada no chão e oferenda arrumadinha, você desvia. Você finge que não viu. Porque aquilo ali não é lixo, não. Aquilo ali é um pedido. E tem alguém ou alguma coisa esperando para receber. Mas tem gente que não escuta. Tem gente que acha que é bobagem, superstição de gente velha. Zé Carneiro era assim, teimoso que nem mula empacada. Trabalhador, homem de bem, mas com aquele jeitão de quem não leva desaforo para casa e muito menos frescura de macumba, como ele mesmo falava. Na noite de 13 de agosto de 1962, Zé Carneiro voltava da venda do seu antero, lá no povoado de Três Cruzes, interior de Sergipe. Era quase meia-noite. A lua nova deixava tudo mais escuro. Só a luz fraquinha do poste lá longe alumiava a estrada de terra. Ele ia de bicicleta, pedalando devagar, assobiando uma moda de viola, quando viu. Na encruzilhada do cemitério velho, aquela que todo mundo evita passar depois da boca da noite, tinha um trabalho montado. Velas vermelhas e pretas formando um círculo perfeito. No centro, uma garrafa de cachaça, farofa amarela, charutos acesos largando fumaça para o céu e uma galinha preta sacrificada. O cheiro de dendê e pólvora misturado com terra molhada deixava o ar pesado. Zé parou a bicicleta. Olhou para os lados. Ninguém. Que palhaçada é essa no meio do meu caminho? Resmungou. E foi aí que ele cometeu o erro que mudaria sua vida para sempre. Ele desceu da bicicleta, caminhou até o trabalho e se abaixou. Pegou a garrafa de cachaça, examinou o rótulo à luz fraca da lua. Ué, essa aqui é boa. Olhou de novo em volta. Que entidade nada. Quem vai beber essa aqui é eu, murmurou com um sorriso malicioso e meteu a garrafa debaixo do sovaco. Então, com a bota suja de barro, chutou tudo. Esparramou a farofa, chutou os charutos para longe, apagou as velas com o pé. Isso aqui não é lugar de fazer essas coisas, não. Gritou pro vazio, como se alguém pudesse ouvi-lo. Mas alguém ouviu. Naquele exato momento, Zé Carneiro sentiu um arrepio subir pela espinha. O vento parou de soprar. Os grilos calaram. E no silêncio absoluto daquela noite sem lua, ele escutou uma risada. Baixa, rouca, vindo de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Ele montou na bicicleta e pedalou que nem condenado, com a garrafa ainda debaixo do braço. Não olhou para trás. Mas quando chegou em casa, suando frio, ele percebeu que algo tinha mudado. A porta da frente, que ele sempre trancava, estava escancarada. E no batente, desenhado com cinza, tinha um símbolo que ele nunca tinha visto na vida. A partir daquela noite, a vida de Zé Carneiro virou um inferno na terra. E o pior, ninguém acreditava nele. Essa é a história real do homem que desrespeitou a encruzilhada. E eu vou te contar cada detalhe do que aconteceu com ele. Mas antes, deixa eu te avisar. Se você é medroso, se tem costume de dormir de luz acesa, talvez seja melhor você parar por aqui. Porque o que você vai ouvir hoje não sai da cabeça fácil. Três Cruzes não era dessas cidades que você encontra no mapa fácil. Ficava encravada entre morros cobertos de mata fechada e plantações de mandioca que se espalhavam até onde a vista alcançava. Em 1962, o povoado mal tinha 200 almas.
casas de taipa e adobe, algumas poucas de tijolo para os mais abastados, telhado de barro vermelho e varandas onde os mais velhos se sentavam para ver a vida passar. Que por ali passava devagar mesmo. A rua principal de terra batida cortava o povoado ao meio. De um lado ficava a igrejinha de São Sebastião, branquinha e simples, com um sino que tocava todo domingo chamando para a missa das 7. Do outro lado, a venda do seu Antero, um casebre de madeira onde os homens se juntavam para jogar dominó, tomar cachaça e contar causos até altas horas. Entre a igreja e a venda, tinha umas 20 casas espalhadas, cada uma com seu quintal de galinhas, porcos e pés de manga. Mas a verdadeira fronteira de Três Cruzes não era marcada por cerca ou porteira, era marcada pela encruzilhada do cemitério velho, um cruzamento de 4 estradas de terra bem no limite do povoado, onde ficava o cemitério abandonado, aquele que ninguém usava mais desde que construíram um novo do outro lado, mais perto da igreja. Diziam que ali era território de Exu, o senhor das encruzilhadas. Diziam que depois do sol se pôr, aquele lugar não pertencia mais aos vivos. José Carneiro de Almeida, o Zé Carneiro para todo mundo, tinha 42 anos e era conhecido por 3 coisas: trabalhar que nem um condenado, beber sem perder a linha e não ter papas na língua. Alto, magro, pele curtida de sol, mãos calejadas de quem lavrava a terra desde menino. Usava chapéu de couro, camisa de algodão sempre meio aberta no peito e calça remendada presa por um cinto de corda. Sua bota surrada já tinha pisado em cada palmo daquela região. Zé morava numa casinha simples na beirada do povoado, logo depois da venda do seu Antero. Era uma casa de 3 cômodos, sala, quarto e cozinha. Chão batido, paredes caiadas de branco, um giral onde ele guardava a rede de dormir. No quintal tinha um pé de cajá, um chiqueiro com 2 porcos e umas galinhas que ciscavam soltas. Zé vivia sozinho desde que a mulher tinha morrido no parto, 10 anos atrás. O filho não tinha sobrevivido também. Desde então, ele mergulhou no trabalho e na cachaça, nessa ordem. Trabalhava de sol a sol na roça de seu Manuel Branco, o homem mais rico da redondeza. Plantava mandioca, milho, feijão. Recebia pouco, mas nunca reclamava. Homem que presta não fica choramingando, dizia. À noite, depois do batente, sempre dava uma passada na venda do seu Antero. Tomava sua branquinha, jogava uma partida de dominó, trocava ideia com os outros trabalhadores. Então pegava a bicicleta velha, uma Monarch preta que ele tinha comprado usada lá em Propriá, e voltava para casa. Seu Antero Vieira era o dono da venda e uma espécie de prefeito informal de Três Cruzes. Gordinho, baixote, sempre de avental sujo e com um sorriso fácil no rosto. Vendia de tudo um pouco: querosene, sal, açúcar, cachaça, fumo de rolo, anzol, pólvora para espingarda. A venda dele era o coração social do povoado. Tinha uma mesa de dominó no canto, uns bancos de madeira e uma lamparina de querosene que ficava acesa até meia-noite. Seu Antero conhecia a vida de todo mundo ali. Sabia quem devia, quem era trabalhador, quem era preguiçoso, quem andava traindo a mulher. E então tinha Dona Cissa. Maria Francisca, mas todo mundo chamava de Dona Cissa. Uma senhora negra de uns 70 anos, cabelo branco preso num coque, sempre vestida com saias longas coloridas e um pano amarrado na cabeça. Morava num casebre afastado, quase dentro da mata. Benzedeira, parteira, conhecedora de ervas e rezas. As mulheres procuravam ela para benzer quebranto, curar mal-olhado, puxar barriga de grávida. Os homens tinham respeito e medo dela ao mesmo tempo. Diziam que Dona Cissa tinha nascido com o dom, que ela conversava com os espíritos, que sabia coisas que ninguém devia saber. Dona Cissa tinha avisado Zé Carneiro mais de uma vez: Zé, tu é bom de coração, mas cabeça dura.
Tem coisa nesse mundo que a gente não entende, mas tem que respeitar. Zé sempre respondia com um sorriso debochado. Dona Cissa, com todo respeito à senhora, mas eu acredito no que eu vejo, e até hoje nunca vi espírito pagando conta na venda do seu antero. Naquela noite de 13 de agosto de 1962, Zé Carneiro tinha saído da venda mais tarde que o costume. Tinha tomado 3 doses de cachaça, nem muita coisa pro padrão dele, e perdido 2 partidas de dominó pro Toinho da Bica, que não cansava de tirar sarro da cara dele. "Ah, Zé, hoje tu tá mole demais", provocava Toinho. Zé riu, deu um tapinha nas costas do amigo e disse: "Deixa pra próxima que eu te arrebento." Montou na bicicleta e enfiou o caminho de sempre. A noite estava estranha, não tinha lua. O céu escuro parecia mais baixo, mais pesado. Os cachorros ladravam ao longe, aquela ladainha nervosa que dá arrepio. Mas Zé não era homem de se assustar com cachorro, nem com escuridão. Até cruzar a encruzilhada. E ali, naquele momento, tudo mudou. Zé Carneiro pedalou feito louco até chegar em casa. O coração batia descompassado, o suor escorria pela testa mesmo com o vento frio da noite batendo no rosto. Aquela risada, aquela maldita risada rouca continuava ecoando na cabeça dele como se tivesse grudado ali dentro. Ele tentava se convencer de que era coisa da imaginação, efeito da cachaça, cansaço do dia de trabalho. Mas no fundo, bem no fundo, ele sabia que tinha ouvido algo. Algo que não era deste mundo. Quando chegou na frente da casa, freou bruscamente. A bicicleta quase tombou. A porta estava escancarada. Ele sempre trancava a porta antes de sair. Era um hábito que tinha desde menino, ensinamento da mãe. Porta aberta é convite para coisa ruim entrar, meu filho. E ali estava ela, aberta de par em par, batendo de leve com o vento que começava a soprar. Zé desceu da bicicleta devagar, a garrafa de cachaça ainda debaixo do braço. Deu alguns passos em direção à casa, o couro da bota rangendo na terra seca. Foi quando viu, no batente da porta, desenhado com cinza, ou seria carvão, tinha um símbolo estranho. 3 riscos verticais cortados por uma linha horizontal, com um círculo no meio. Parecia uma cruz torta, mas não era. Era outra coisa. Algo que Zé nunca tinha visto na vida, mas que de alguma forma reconhecia. Como se aquele desenho falasse diretamente com uma parte antiga e esquecida da alma dele. "Que diabo é isso?" murmurou passando o dedo por cima. A cinza era fresca, ainda sujava o dedo. Alguém tinha desenhado aquilo ali há pouco tempo. Mas quem? Ele tinha saído de casa fazia umas 3 horas. Quem teria entrado? E mais importante, como sabiam que ele tinha mexido no trabalho da encruzilhada? Zé entrou em casa, acendeu o candeeiro de querosene com mão trêmula. A chama fraca iluminou a sala. Tudo parecia normal. A rede pendurada no canto, a mesa tosca de madeira, os 2 bancos, a imagem de São Sebastião na parede. Mas tinha algo diferente no ar. Um cheiro, forte, enjoativo, cheiro de enxofre misturado com carniça. Ele cobriu o nariz com a mão e foi até a cozinha. Nada. O fogão a lenha estava frio, as panelas no lugar. Foi até o quarto. A cama de vara estava arrumada, a mala de couro onde guardava as roupas fechada. Zé deu uma volta completa na casa. Nada fora do lugar, nada roubado. Só aquele cheiro maldito e o símbolo na porta. Ele voltou para a sala, sentou num dos bancos e abriu a garrafa de cachaça que tinha pegado na encruzilhada. Tirou a rolha com os dentes e tomou um gole grande. A cachaça desceu queimando, mas acalmou um pouco os nervos. Deve ter sido algum moleque fazendo gracinha. Tentou se convencer. Ou o Toinho querendo me pregar peça por causa do dominó. Mas a voz dele mesmo soava sem convicção.
Tomou mais um gole e outro. A cachaça era boa mesmo, forte, daquelas que fazem a vista embaçar na terceira dose. Zé ficou ali, sentado no escuro, só a luz fraca do candeeiro brincando com as sombras na parede. O silêncio era total. Nem grilos cantavam, nem cachorro ladrava. Era como se o mundo inteiro tivesse segurado a respiração. Foi quando ele ouviu os passos. Passos lentos, arrastados, vindo do lado de fora, caminhando em volta da casa. Zé congelou, a garrafa suspensa no ar, os olhos arregalados. O som era nítido. Passo, arrasta, como se alguém ou alguma coisa estivesse mancando, circulando a casa devagar, sem pressa. Zé se levantou devagar, pegou a espingarda velha que ficava pendurada na parede. Enfiou 2 balas de chumbo grosso, aquelas que ele usava para matar capivara. Se era ladrão, ia levar chumbo. Se era o toinho brincando, ia levar um susto que não ia esquecer tão cedo. Abriu a porta de uma vez, a espingarda em riste. Sai daí, seu desgraçado, eu tô armado. Nada, a noite escura engolia tudo. Apenas o vento soprando entre as árvores, fazendo as folhas sussurrarem. Zé deu alguns passos para fora, a espingarda apontada para frente. Caminhou em volta da casa, os olhos vasculhando cada canto, cada sombra. Nada. Nem sinal de ninguém. Mas quando voltou para frente da casa, quase deixou a espingarda cair. No chão, na terra batida, tinha pegadas enormes, muito maiores que de qualquer homem. E o pior, elas não eram humanas. Tinham o formato errado, dedos longos demais, curvados como garras. E entre uma pegada e outra, um rastro arrastado, como se algo com um rabo tivesse passado ali. Zé sentiu as pernas fraquejarem. Recuou, tropeçou nos próprios pés e caiu sentado na soleira da porta. A espingarda escapou das mãos e bateu no chão com um baque surdo. Ele ficou ali, olhando as pegadas, a boca seca, o coração martelando no peito. Não. Não pode ser, sussurrou para si mesmo. Isso não existe. Mas existia. E estava ali. E tinha vindo por causa dele. Zé arrastou o corpo para dentro de casa, fechou a porta, trancou, empurrou a mesa pesada contra ela. Apagou o candeeiro. Ficou no escuro, encolhido num canto, a espingarda agarrada contra o peito, esperando. Esperando o que viria a seguir. Horas se passaram, ou foram minutos. Zé não sabia mais. O tempo tinha se transformado numa coisa elástica, esticada pelo medo. Cada rangido da madeira da casa soava como uma ameaça. Cada sopro de vento era uma respiração se aproximando. Foi quase no amanhecer que ele ouviu a voz. Uma voz grave, cavernosa, vinda de lugar nenhum. Não vinha de fora nem de dentro. Vinha de todo lugar. Das paredes, do chão, do teto, de dentro da própria cabeça de Zé. Você pegou o que era meu. Zé tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantava. A voz continuava. Você destruiu meu presente. Você me desrespeitou. Vai embora, gritou Zé, a voz saindo aguda, desesperada. Deixa eu em paz. A risada voltou, aquela mesma risada da encruzilhada, rouca, lenta, cheia de uma alegria cruel. Deixar em paz? Ah, Zé Carneiro, paz é a última coisa que você vai ter agora. Eu vou te mostrar o que acontece com quem mexe no que não deve. Vou fazer você implorar. Vou fazer você se arrepender de cada passo que deu naquela encruzilhada. A voz foi sumindo, ficando cada vez mais distante, até desaparecer completamente. O silêncio voltou. Os grilos recomeçaram a cantar. Um galo cantou ao longe, anunciando o alvorecer. Zé ficou ali, tremendo, a espingarda nos braços até a primeira luz do sol entrar pela fresta da janela. Só então ele se moveu. Levantou, foi até a porta, tirou a mesa da frente, abriu devagar. Lá fora, tudo parecia normal. O dia amanhecendo bonito,
O céu tingido de laranja e rosa. Pássaros cantavam nas árvores. O mundo tinha voltado ao normal. Mas as pegadas ainda estavam lá, secas na terra. Provas inegáveis de que algo tinha estado ali. E no batente da porta, por baixo do primeiro símbolo, tinha outro desenho. Outro risco. Outro aviso. Zé Carneiro entendeu naquele momento. Aquilo não era um pesadelo passageiro. Era apenas o começo. A entidade que ele tinha ofendido estava apenas começando a brincar com ele, e ela tinha toda a eternidade para fazer isso. Zé trancou a casa, pegou a bicicleta e pedalou até a roça do seu Manuel Branco. Ia trabalhar como sempre, porque não sabia o que mais fazer, porque trabalho era a única coisa que fazia sentido no mundo dele. E porque, no fundo, ele ainda tinha a esperança tola de que tudo aquilo fosse passar. Mas não ia passar. Nunca ia passar. Zé Carneiro chegou na roça do seu Manuel Branco quando o sol já estava alto, coisa rara para ele que sempre era o primeiro a chegar. Os outros trabalhadores, Toinho da Bica, João Pequeno e o velho Matias, já estavam no eito, capinando o milharal. Quando viram Zé chegar, estranharam na hora. "Rapaz, tu tá com cara de quem viu o diabo", disse Toinho, largando a enxada e se aproximando. "Que foi? Bebeu demais ontem?" Zé deu um sorriso forçado, amarelo. "Dormi mal, só isso." Pegou a enxada e foi pro meio da roça, querendo distância, querendo silêncio. Mas os olhos dos outros três não saíam dele. Tinha algo diferente no Zé. O jeito de andar, curvado, pesado. O rosto pálido mesmo com o sol batendo forte. As mãos tremendo de leve quando pegou a ferramenta. O dia de trabalho foi longo e torturante. Zé tentava se concentrar, enfiar a enxada na terra, arrancar o mato, fazer o que sempre fez. Mas a cabeça dele estava longe. Via as pegadas na terra seca toda vez que piscava. Ouvia aquela voz grave ecoando na mente. "Você pegou o que era meu." A frase se repetia como uma ladainha maldita. Era quase meio-dia quando aconteceu a primeira coisa estranha. Zé estava capinando uma fileira de milho quando sentiu algo molhado escorrer pelo pescoço. Passou a mão e olhou. Sangue. Fresco, quente, escorrendo pela nuca. Levou a mão à cabeça procurando o ferimento, mas não tinha nada. Pele intacta. Mas o sangue continuava escorrendo. "Que diabo?" murmurou, limpando com a manga da camisa. O sangue parou na hora. Ele examinou as mãos, a camisa. Nada, nem marca. Como se nunca tivesse acontecido. "Tô ficando louco", sussurrou para si mesmo. "É falta de sono. Só isso." Mas não era. Na hora do almoço, os 4 homens se juntaram debaixo de um pé de cajueiro para comer. Sua Zefa, a cozinheira do seu Manuel, tinha mandado um tacho de feijão com farinha e jabá. Comida simples, mas gostosa. Os homens comiam com vontade, conversando sobre a safra, sobre o time de futebol do povoado, sobre a filha do seu Antero, que tinha ficado noiva do Chico da farmácia. Zé comia em silêncio. Ou tentava. Porque cada vez que enfiava a colher na comida, via algo. Pequenos vermes brancos se mexendo no feijão. Larvas gordas subindo pela farinha. Ele piscava forte, sacudia a cabeça. Quando olhava de novo, a comida estava normal. "Zé, tu não vai comer, não?" perguntou João Pequeno, de boca cheia. "Tô sem fome", mentiu Zé, empurrando o prato. A verdade era que se colocasse mais uma garfada daquela comida na boca, ia vomitar ali mesmo. Toinho cruzou os braços e olhou para ele com aquele jeito de irmão mais velho. "Zé, tu tá estranho desde que chegou. Que tá acontecendo, rapaz? É mulher, dívida, doença?" Zé respirou fundo. Por um momento quase contou. Quase abriu a boca e despejou tudo.
A encruzilhada, o trabalho, a cachaça, as pegadas, a voz. Mas sabia o que ia acontecer. Os caras iam rir dele. Iam achar que ele tinha bebido demais. Iam fazer piada. E Zé Carneiro não era homem de virar motivo de chacota. Não é nada não, Toinho. Só tô cansado. Vou melhorar. Mas não melhorou. À tarde, trabalhando sozinho numa parte mais afastada da roça, Zé viu a primeira aparição. Era uma sombra. Alta, comprida, projetada no chão mesmo sem ter nada que pudesse causar aquela sombra. Ela se movia independente, deslizando entre as fileiras de milho, sempre na periferia da visão dele. Quando Zé virava a cabeça para olhar direto, a sombra sumia, mas estava ali, sempre ali, seguindo ele, observando. "Quem tá aí?" gritou Zé, a voz rachada. "Mostra a cara, seu coisa ruim." Nada. Só o vento balançando as folhas de milho, fazendo aquele barulho seco e fantasmagórico. Zé largou a enxada e começou a andar rápido entre as fileiras procurando. Ia achar quem estava brincando com ele. Ia dar uma surra que a pessoa não ia esquecer. Virou à esquerda, à direita, correu por entre o milharal. Mas não tinha ninguém. Só ele. Sozinho no meio da plantação, sob o sol escaldante, com o coração disparado e a certeza crescente de que estava sendo caçado. Quando voltou para o grupo, os outros 3 pararam de trabalhar e olharam para ele. "Zé, tu viu algo?" perguntou o velho Matias apoiado na enxada, os olhos experientes estudando o rosto dele. "Não, não vi nada." Matias cuspiu no chão e balançou a cabeça. "Tu tá com o olho marcado, Zé. Olho de quem viu o que não devia. Eu conheço esse olhar. Já vi em outros." "Que bobagem, Matias. Velho tá falando besteira." Mas Matias não tirou os olhos dele. "Vai na dona Cissa. Hoje mesmo, antes que piore." Zé deu as costas e voltou para o trabalho, mas as palavras do velho ficaram martelando na cabeça. Olho de quem viu o que não devia. Será que Matias sabia de algo? Será que ele tinha passado pelo mesmo? O dia terminou quando o sol começou a descer. Seu Manuel Branco apareceu montado num cavalo zaino. Fez o pagamento da semana, uns trocados que mal davam para comprar comida, e dispensou os homens. Zé pegou as moedas, enfiou no bolso e montou na bicicleta. "Zé, espera!" chamou Toinho. "Passa lá em casa hoje à noite. Minha mulher fez paçoca, tem cachaça nova. A gente joga um dominó." "Não, Toinho. Hoje eu vou direto para casa." "Rapaz, tu tem que passar lá. Não pode ficar sozinho do jeito que tu tá." Toinho colocou a mão no ombro dele. "Faz isso por mim. Passa nem que seja para tomar uma só." Zé olhou pro amigo. Viu a preocupação genuína nos olhos dele. Suspirou. "Tá bom, passo lá rapidinho." Mas não ia passar, porque no caminho de volta para casa, pedalando pela estrada de terra que cortava a mata, Zé viu algo que fez o sangue gelar nas veias. Pendurada num galho de árvore bem no meio do caminho, balançando com o vento, tinha uma boneca. Uma boneca de pano tosca, feita com retalhos e enchimento de palha. E o pior, a boneca estava vestida com pedaços da própria roupa dele. Um retalho da camisa que ele tinha rasgado semana passada e jogado no lixo. Um pedaço da calça velha que ele tinha queimado na fogueira. E o rosto da boneca. O rosto tinha sido bordado para parecer com ele. Os mesmos olhos fundos. A mesma boca fina. O mesmo chapéu de couro desenhado na cabeça de pano. Havia agulhas espetadas no peito da boneca. 7 agulhas longas, enfiadas até o cabo. Zé desceu da bicicleta cambaleando. Sentiu uma dor aguda no peito, como se alguém estivesse apertando o coração dele com a mão. Caiu de joelhos na terra, a mão agarrando a camisa, tentando respirar. A boneca girou no galho, empurrada pelo vento. E quando girou, Zé viu que nas costas dela tinha algo escrito com carvão. 7 dias. A dor parou de repente, como se alguém tivesse soltado o aperto. Zé respirou fundo, ofegante, o suor escorrendo pela testa.
Levantou com dificuldade, pegou um galho comprido do chão e derrubou a boneca. Ela caiu pesada demais para algo feito só de pano. Quando bateu no chão, fez um som oco, como o osso quebrando. Zé não chegou perto. Montou na bicicleta e saiu pedalando. Não olhou para trás. Não parou até chegar em casa. Quando chegou, a porta estava trancada do jeito que ele tinha deixado. Mas na janela, por fora, alguém tinha desenhado outro símbolo. Maior que os outros. Mais complexo. Linhas que se entrelaçavam formando uma teia. E no centro, um olho. Um olho que parecia estar olhando diretamente para ele. Zé entrou em casa, trancou tudo, fechou as janelas. Foi até o canto onde escondia a garrafa de cachaça que tinha pego na encruzilhada. Abriu e tomou um gole longo. A cachaça desceu queimando, mas não trouxe alívio. Não trouxe esquecimento, porque ele sabia agora. Tinha entendido o que estava acontecendo. 7 dias. Aquela coisa ia brincar com ele por 7 dias. Ia fazer a vida dele um inferno por uma semana inteira. E no 7º dia... Zé não queria pensar no que ia acontecer no 7º dia. Sentou no chão encostado na parede, a garrafa no colo, e ficou ali, esperando a noite cair. Porque sabia que quando escurecesse, as coisas iam piorar. E ele estava certo. Quando o sol se pôs completamente e a escuridão tomou conta da casa, os ruídos começaram. Arranhões na porta. Algo pesado se arrastando no teto. Passos em volta da casa. Sussurros vindos das paredes. E no meio de tudo, aquela risada. Sempre aquela risada maldita. Zé Carneiro não dormiu naquela noite. Nem na próxima, nem na outra. Porque o pesadelo tinha apenas começado. No 3º dia, Zé Carneiro não foi trabalhar. Pela primeira vez em mais de 20 anos, ele faltou sem avisar. Ficou trancado em casa, sentado no canto da sala, a espingarda no colo, os olhos vermelhos de tanto ficar acordado. Tinha matutas roxas embaixo dos olhos, a barba por fazer crescendo desgrenhada, a roupa suja e amarrotada. Parecia um homem 10 anos mais velho. A noite anterior tinha sido a pior até então. As batidas na porta tinham sido tão fortes que as dobradiças velhas quase arrancaram. Algo tinha riscado as paredes de fora com tanta força que abriu sulcos fundos na madeira. E a voz, aquela voz cavernosa, tinha ficado a noite toda sussurrando o nome dele. Zé. Zé Carneiro. Vem aqui fora, Zé. Quero te mostrar uma coisa. Quando o sol nasceu, Zé encontrou marcas novas, pegadas em volta da casa inteira, como se a criatura tivesse circulado a noite toda. E na porta, mais símbolos. Agora eram 4. 4 avisos. 4 dias que tinham passado. Faltavam 3. Por volta do meio-dia, alguém bateu na porta. Batidas normais, humanas. Zé pulou, apontou a espingarda. Zé, sou eu, Toinho, abre essa porta, rapaz. Zé hesitou. Seria mesmo o Toinho? Ou era aquela coisa se passando por ele? Zé Carneiro, se tu não abrir essa porta agora, eu vou derrubar ela no pé. Gritou o Toinho, e agora tinha mais vozes com ele. João Pequeno. Matias. Zé se levantou devagar, foi até a porta, encostou o ouvido na madeira. Toinho. Que Toinho, rapaz, sou eu. Que história é essa de tu não aparecer no trabalho? Seu Manuel tá bravo, e eu tô preocupado. Abre logo. Zé destrancou a porta devagar. Quando abriu, viu os 3 homens parados ali, com cara de assustados. Toinho entrou primeiro empurrando a porta, e quando viu o estado do Zé, arregalou os olhos. Meu Deus do céu! Zé, que aconteceu com você? João Pequeno e Matias entraram atrás. Os 3 ficaram parados na sala, olhando para ele, para o chão sujo, para as garrafas vazias espalhadas, para a espingarda.
Vocês precisam ir embora, disse Zé, a voz rouca. Não é seguro ficar aqui. Não é seguro? Repetiu João Pequeno. Zé, tu tá falando que nem doido. Que tá acontecendo, rapaz? Matias, o mais velho, caminhou devagar pela casa. Seus olhos experientes viram tudo. Os símbolos desenhados na parede interna agora, que Zé tinha tentado raspar, mas não conseguia apagar. Os riscos nas madeiras, o cheiro estranho de enxofre que impregnava o ar. Ele mexeu em trabalho, disse Matias, mais para si mesmo que para os outros. Virou-se para Zé. Mexeu em trabalho de encruzilhada, não foi? Zé não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Toinho olhou de Matias para Zé confuso. Que trabalho, que encruzilhada, do que vocês estão falando? Matias suspirou pesado, tirou o chapéu de palha e coçou a cabeça. Toinho, tem coisa nesse mundo que tu não entende porque nunca viu. Mas eu já vi. E sei quando um homem tá marcado. Ele olhou para Zé. Quando foi? 3 noites atrás, respondeu Zé, a voz quase sumindo. Na encruzilhada do cemitério velho. Tinha um trabalho montado. Eu chutei tudo. E peguei a cachaça. João Pequeno soltou um assobio baixo. Tu é louco, Zé? Todo mundo sabe que não se mexe em trabalho de encruzilhada. Eu não acreditava nessas coisas, né, murmurou Zé, passando as mãos pelo rosto. Achava que era tudo besteira. Matias se aproximou. Quantos símbolos tem na porta? 4. O velho fechou os olhos e balançou a cabeça. 7 dias. Ele tem até o 7º dia. Depois... Não terminou a frase. Não precisava. Depois o quê? Perguntou Toinho, a voz subindo. Que vai acontecer com ele? Matias olhou pro amigo com pena nos olhos. Melhor nem saber, rapaz. Melhor nem saber. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Foi Toinho quem quebrou. Então a gente vai na Dona Cissa. Agora. Ela sabe dessas coisas. Ela pode ajudar. Dona Cissa não pode fazer nada, disse Matias. Quando a marcação já foi feita, benzimento não resolve. Só tem uma maneira. Que maneira? Zé se levantou, agarrando o braço do velho. Me fala, que eu tenho que fazer? Matias olhou fundo nos olhos dele. Tu tem que devolver o que pegou. Tem que pedir perdão. Tem que fazer uma oferenda maior que a que foi destruída. E mesmo assim pode não funcionar. Onde que eu faço isso? Na mesma encruzilhada? Não, aquela encruzilhada agora é território dele. Você não pode voltar lá. Tem que ser em outro lugar de poder, tem que ser. Antes que Matias terminasse, algo bateu na janela. Uma vez. Forte. Os 4 homens viraram ao mesmo tempo. Nada. Só a janela fechada. Então bateu de novo, e de novo, e de novo, mais rápido, mais forte. Como se alguém estivesse socando o vidro por fora. Sai daqui! Gritou Zé. Sai, seu demônio! As batidas pararam. Por um momento, silêncio total. Então eles ouviram. Risadas. Múltiplas risadas. Como se tivesse 5, 10, 20 vozes diferentes rindo ao mesmo tempo. Rindo ao redor da casa. Rindo de dentro das paredes. Rindo de todo lugar. João Pequeno correu para a porta. Eu vou embora. Eu não assinei para isso. Não! Gritou Matias. Não sai agora. É isso que ele quer. Separar vocês. Mas João já tinha aberto a porta e corrido para fora. Os outros 3 correram atrás. Do lado de fora, João Pequeno estava parado no meio do terreiro, olhando em volta, a pele pálida. Cadê quem estava rindo? Não tinha ninguém. O sol brilhava forte. Os pássaros cantavam. Tudo parecia absolutamente normal. Mas no chão, desenhado com cinza fresca, tinha um círculo enorme em volta da casa de Zé. E dentro do círculo, símbolos. Dezenas deles, formando uma barreira, uma prisão. Ele tá preso, disse Matias, a voz baixa. Ele não pode sair desse círculo.
E ninguém que entrar vai conseguir ajudar de verdade. Mas a gente tá aqui dentro, disse Toinho, olhando para os próprios pés. De fato, todos os 4 estavam dentro do círculo. Exato, respondeu Matias. E agora ele pode brincar com todos nós. Foi quando a primeira alucinação atingiu Toinho. Ele gritou, levou as mãos ao rosto. Sai, sai de mim! Começou a se debater como se estivesse lutando com algo invisível. Toinho, Toinho, não tem nada em você! Gritou Zé, tentando segurar o amigo. Mas Toinho era forte, e no desespero ficou ainda mais forte. Empurrou Zé com violência, o derrubando no chão. Tá cheio de aranha, tá subindo no meu corpo. Toinho arrancou a camisa, rasgando os botões. Começou a se arranhar, as unhas abrindo sulcos vermelhos na pele. Tira! Tira elas de mim! João Pequeno e Matias conseguiram segurar Toinho, mesmo ele se debatendo feito possesso. Aos poucos, a crise passou. Toinho caiu de joelhos, chorando, o corpo tremendo. Eu vi elas. Tantas aranhas. Matias ajudou ele a levantar. Não era real, Toinho. Era ele brincando com sua cabeça, mostrando o que ele pode fazer. Zé estava sentado no chão ainda, vendo a cena, e naquele momento entendeu a dimensão do que tinha feito. Não era só ele que ia sofrer. Todos ao redor dele iam sofrer também. A maldição se espalhava como uma doença. Vocês precisam sair daqui, disse Zé, se levantando. Agora, eu vou ficar. Mas vocês vão embora. Zé, a gente não pode te deixar sozinho, protestou Toinho ainda ofegante. Vocês vão, gritou Zé com uma autoridade que surpreendeu a todos. Eu fiz essa burrada, eu pago por ela, mas não vou deixar vocês pagarem também. Matias segurou o ombro dele. A oferenda, Zé. Tu precisa fazer a oferenda. Vai na casa da dona Cissa, hoje mesmo, antes do sol se pôr. Ela vai te dizer o que fazer. Zé assentiu devagar. Os 3 homens atravessaram o círculo de cinza, e quando atravessaram, todos sentiram algo. Uma resistência, como passar por uma cortina de água gelada. Do outro lado, respiraram aliviados. A gente volta amanhã, disse Toinho, pra ver se tu tá bem. Não voltem, respondeu Zé. Por favor, não voltem. Os 3 foram embora a pé, olhando para trás várias vezes. Quando sumiram pela curva da estrada, Zé ficou sozinho de novo. Olhou para o céu. O sol estava começando a descer. Tinha algumas horas ainda antes de escurecer. Tempo suficiente para chegar na casa da dona Cissa. Ele pegou a bicicleta, olhou para o círculo de cinza no chão. Seria capaz de atravessar? Ou estava mesmo preso? Colocou o pé no pedal e avançou. Quando a roda da frente tocou a linha de cinza, sentiu uma queimação terrível subir pela perna, como se tivesse enfiado o pé no fogo. Gritou e recuou. Estava preso. O círculo era uma prisão de verdade. Ele não podia sair. E naquele momento, vindo de dentro da casa, ele ouviu a voz de novo. Mas dessa vez, ela estava rindo. Rindo porque tinha conseguido exatamente o que queria. Isolar a presa. Cortar qualquer chance de ajuda. E agora, nos próximos 3 dias, ia se divertir de verdade. Zé Carneiro caiu de joelhos no meio do terreiro, olhando para o céu que começava a ganhar tons de laranja. E pela primeira vez em toda a sua vida de homem duro e teimoso, ele chorou. Chorou porque sabia que estava sozinho. Chorou porque sabia que ninguém ia poder salvá-lo. E chorou porque, no fundo, sabia que merecia cada segundo daquilo. O sol continuou descendo. A noite se aproximava. E com ela, horrores que Zé Carneiro nunca imaginou que existissem.
A quarta noite foi quando Zé Carneiro começou a perder a noção do que era real e do que não era. Ele tinha passado o dia tentando quebrar o círculo. Tentou de tudo. Jogou água benta que tinha guardada numa garrafinha desde a última Páscoa. Riscou com a enxada tentando apagar a linha de cinza, até tentou cavar por baixo para passar. Nada funcionou. Cada tentativa resultava numa dor lancinante que o fazia gritar e recuar. O círculo era mais que um desenho no chão. Era uma barreira espiritual, invisível, mas absolutamente sólida para ele. Quando a tarde caiu, Zé viu Dona Cissa na beira da estrada, parada do outro lado do círculo. A velha benzedeira tinha vindo até ali, provavelmente avisada pelos meninos. Ela ficou parada na divisa, estudando os símbolos no chão com olhos que já tinham visto coisas demais nessa vida. Dona Cissa! Gritou Zé, correndo até a borda do círculo. A senhora pode me ajudar. Por favor! A velha balançou a cabeça devagar, o rosto marcado pela tristeza. Zé Carneiro, eu te avisei mais de uma vez, mas tu é cabeça dura. Eu sei que fui burro, mas me ajuda, pelo amor de Deus. Dona Cissa deu alguns passos em direção ao círculo, mas parou antes de tocá-lo. Fechou os olhos, murmurou uma reza baixinha. Quando abriu os olhos de novo, eles estavam marejados. Ele é forte, Zé. Mais forte que qualquer coisa que eu já vi. Isso não é trabalho comum, não. Quem fez aquele despacho na encruzilhada tinha poder. Poder de verdade. E o que tu fez foi a maior ofensa que podia fazer. Mas tem que ter um jeito. Sempre tem um jeito. Tem, disse ela, a voz fraca. Mas não é fácil. E pode não funcionar. Ela tirou da sacola que carregava um punhado de ervas secas, 3 velas brancas, um pedaço de pemba branca e um rosário. Eu vou deixar isso aqui na borda. Tu pega quando eu for embora. Na última noite, quando o 7º símbolo aparecer, tu faz um círculo menor dentro da tua casa com a pemba. Acende as 3 velas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queima as ervas e reza. Reza como nunca rezou na vida. E vai funcionar? Dona Cissa hesitou. Vai te dar uma chance. Pequena, mas é uma chance. Ela colocou os itens no chão, bem na borda do círculo. Eu não posso entrar aí, Zé. Se eu entrar, ele pega eu também. E aí não tem mais ninguém para ajudar ninguém. Dona Cissa, eu tô com medo. A voz de Zé saiu trêmula, quebrando. Eu nunca tive medo de nada na vida. Mas isso é diferente. A velha benzedeira olhou para ele com compaixão. O medo é a única coisa sensata que tu tá sentindo, meu filho. Porque o que tá te perseguindo não é desse mundo. Não é bicho, não é gente. É força antiga. Força de muito antes de qualquer homem existir. Quem é ele, Dona Cissa? Que coisa é essa? Ela fez o sinal da cruz antes de responder. Tem muitos nomes. Exu, para uns. Demônio, para outros. Guardião das encruzilhadas, Senhor dos caminhos. Quando alguém faz uma oferenda para ele e tu destrói, aí tu chama a ira dele. E a ira de Exu não tem piedade. Zé sentiu as pernas fraquejarem. Quanto tempo eu tenho? 3 noites. No 7º dia, quando o 7º símbolo aparecer, aí ele vem de verdade. Não vai ser só a sombra, só a voz. Vai ser ele em forma, em carne, ou no que passa por carne nessas criaturas. E se tu ainda estiver aqui quando ele chegar, ela não terminou. O que eu faço? Sobrevive, resiste. E quando o 7º símbolo aparecer, faz o que eu te falei. É a única chance. Dona Cissa começou a recuar. Eu vou rezar por você, Zé. Do lado de fora, toda noite. Mas não posso fazer mais que isso. Espera. Zé deu um passo em direção a ela, mas a dor do círculo o impediu de avançar. A cachaça que eu peguei. Eu preciso devolver. Dona Cissa parou, virou. Onde ela tá? Dentro de casa, quase acabando.
A expressão da velha ficou ainda mais sombria. Tu bebeu? Bebi. Por quê? É veneno? Pior que veneno, Zé. Aquela cachaça não era para tu beber. Era oferenda. Era o presente para Exu. E tu bebeu. Tu levou para dentro de ti o que era dele. Ela balançou a cabeça. Agora ele não tá só te perseguindo por fora. Ele tá dentro de ti também. As palavras caíram como pedras no estômago de Zé. Ele levou a mão à barriga, sentindo ela revirar. Dentro de mim? A cada gole que tu tomou, tu deixou ele entrar um pouco mais. Por isso tu tá vendo as coisas. Por isso tu não consegue distinguir o real do irreal. Ele tá te corroendo de dentro para fora. Dona Cissa deu as costas. Que Deus tenha misericórdia da tua alma, Zé Carneiro, porque Exu não vai ter. E ela foi embora, sumindo pela estrada enquanto o sol terminava de se pôr. Zé ficou ali parado, processando o que tinha ouvido. A cachaça. Ele tinha bebido a oferenda, tinha colocado para dentro do corpo aquilo que pertencia à entidade. E agora? Sentiu algo se mexer dentro dele. Não no estômago, mais fundo, lá no centro, onde fica a alma. Algo estranho, pesado, escuro, crescendo, se espalhando. Correu até a borda do círculo, pegou os itens que Dona Cissa tinha deixado e voltou correndo para dentro de casa. Trancou tudo, empurrou os móveis contra a porta, pegou a garrafa de cachaça, ainda tinha uns 3 dedos no fundo, e jogou pela janela. Não vou beber mais, tá ouvindo? Não vou beber mais! A risada ecoou pela casa. Tarde demais, Zé. Já tá aqui dentro. Já sou parte de você. A quarta noite foi um pesadelo acordado. Zé viu coisas que nunca imaginou que existissem. Viu as paredes sangrarem. Viu bichos, ratos, baratas, cobras, saírem de cada fresta, cada buraco, enchendo o chão da casa. Viu o teto se abrir e um céu vermelho cheio de estrelas negras aparecer. Viu rostos nas sombras, dezenas deles todos rindo, todos sussurrando seu nome. E viu a si mesmo, parado no canto da sala, o outro Zé, idêntico a ele, mas com os olhos completamente negros, sem branco, sem íris, só preto. E esse outro Zé sorria. Um sorriso largo, largo demais, com dentes demais. Oi, Zé, disse o outro Zé. Vim fazer companhia. Tu não é real, disse Zé, apontando a espingarda. Tu não existe. Eu sou mais real que você agora. O outro Zé deu um passo à frente. Eu sou o que você vai virar, quando ele terminar de te devorar por dentro. Fica longe de mim. Mas o outro Zé continuou avançando. E a cada passo ficava menos parecido com Zé e mais parecido com outra coisa. A pele ficou mais escura, depois preta como carvão. Os dedos se alongaram em garras. Os dentes ficaram pontiagudos. Os chifres começaram a crescer da testa. Zé puxou o gatilho. O tiro explodiu no silêncio da noite, o clarão iluminando a sala por um segundo. A fumaça subiu. Quando dissipou, não tinha nada ali. Só a parede do fundo com um buraco de espingarda. Zé caiu sentado no chão, a arma fumegante nas mãos trêmulas. Não era real. Não era real. Ele tinha que continuar repetindo isso para si mesmo, senão ia enlouquecer de vez. Mas no fundo sabia. Parte daquilo era real, sim. Porque ele podia sentir. Sentia a presença crescendo dentro dele, como um tumor, como uma infecção, se espalhando pela alma, escurecendo cada canto de luz que ainda existia. A manhã do 5º dia chegou e Zé não sabia mais se estava acordado ou dormindo. Tudo tinha virado uma massa confusa de realidade e pesadelo. Saiu de casa cambaleando, os olhos afundados nas órbitas, a pele pálida e pegajosa de suor frio. Foi quando viu Toinho do outro lado do círculo. Zé, eu vim trazer comida. Toinho segurava uma marmita. Tu tem que comer, rapaz. Tu tá um bagaço. Zé tentou falar, mas a voz não saiu. A garganta estava seca, dolorida.
Fez um gesto com a mão, agradecendo. Toinho se aproximou da borda do círculo, hesitante. Eu vou deixar aqui. Tu pega. Mas quando Toinho se abaixou para colocar a marmita no chão, Zé viu, atrás do amigo, uma sombra enorme, altíssima se levantando. Uma silhueta humanoide, mas completamente errada nas proporções. Braços longos demais, pernas finas demais, uma cabeça com chifres. Toinho, cuidado! Toinho virou assustado. Cuidado com o quê? Não tem nada aqui. A sombra envolveu Toinho como uma manta. Zé viu o amigo ser erguido do chão. Viu a boca dele se abrir num grito silencioso. Viu os olhos virarem para trás, mostrando só o branco. Então, a sombra soltou. Toinho caiu no chão pesado, desmaiado. Não! Toinho! Zé correu até a borda do círculo, mas não podia atravessar. Via o amigo caído ali, a apenas 2 metros, mas não podia chegar nele. Toinho começou a se mexer. Sentou devagar, virou o rosto para Zé e sorriu. Aquele sorriso largo demais. Os olhos completamente negros. Oi, Zé, disse Toinho com voz que não era dele. Voz grave, distorcida. Viu só o que eu posso fazer? Viu só como eu posso alcançar quem eu quiser? Solta ele, ele não tem nada a ver com isso. O Toinho possuído se levantou, sacudiu a roupa. Eu vou soltar, dessa vez. Mas quis te mostrar uma coisa, Zé. Ninguém que você ama tá seguro. Eu posso pegar qualquer um. Tua falha não afeta só você. Afeta todo mundo ao teu redor. E então Toinho caiu de novo, como se os fios que o seguravam tivessem sido cortados. Ficou lá, desmaiado, mas respirando. Minutos depois ele acordou confuso, sem se lembrar de nada. Se levantou, olhou para Zé assustado. Que aconteceu? Eu apaguei? Vai embora, Toinho, disse Zé, a voz rouca. Vai para casa e não volta mais aqui, nunca mais. Pelo amor de Deus, não volta. Toinho viu a expressão no rosto do amigo. Terror puro. Pegou a marmita do chão, deixou na borda do círculo e saiu correndo. Zé pegou a comida, abriu. Estava cheia de vermes. Vermes gordos, brancos, se retorcendo no arroz e feijão. Ele fechou rápido e jogou longe. Não importava, não tinha mais fome mesmo. Olhou para o céu. O sol estava alto ainda. Faltava o dia inteiro até a sexta noite, a penúltima. E ele não sabia se ia conseguir sobreviver até lá, porque a cada hora que passava, sentia menos dele mesmo e mais daquela coisa dentro dele. Aquela presença escura, tomando conta, transformando ele em algo que não era humano. Zé Carneiro voltou para dentro de casa. Sentou no canto, abraçou os joelhos e começou a rezar. Rezas que tinha aprendido com a mãe quando era menino. Rezas que não falava há décadas. Pai nosso que estais no céu. A voz grave riu dentro da cabeça dele. Deus não tá te ouvindo, Zé. Não aqui, não mais. Santificado seja o vosso nome. Ele te abandonou, como você abandonou as crenças dos antigos. Venha a nós o vosso reino. Seu reino é aqui agora, comigo, na escuridão. Mas Zé continuou rezando, porque era a única coisa que ainda podia fazer. A única coisa que o mantinha humano, por enquanto. Zé Carneiro não sabia mais se estava vivo ou morto. A quinta noite tinha sido tão intensa, tão brutal, que quando o sol nasceu ele se surpreendeu por ainda estar respirando. Tinha passado as horas de escuridão encolhido dentro do círculo de pemba que Dona Cissa tinha mandado fazer. Mas o círculo era pequeno demais, fraco demais. As coisas tinham conseguido chegar perto, tão perto que ele podia sentir o hálito fétido delas, o frio antinatural que emanavam, as garras roçando em seu rosto sem nunca tocar de verdade. Mas o sexto dia era diferente. Quando abriu os olhos naquela manhã,
Zé viu que a casa tinha mudado. As paredes não eram mais as mesmas. Estavam cobertas de símbolos, centenas deles, do chão ao teto, desenhados com algo escuro que parecia sangue seco. Símbolos que pulsavam de leve, como se tivessem vida própria. E no centro da sala, onde não tinha nada antes, agora havia uma marca queimada no chão de terra batida. Uma marca em forma de pé. Um pé enorme, com garras. Ele tinha estado lá, durante a noite, dentro da casa. Zé se arrastou até a porta, abriu uma fresta e olhou para fora. O sexto símbolo estava lá, desenhado no batente, maior que os outros, mais complexo, feito com cinzas que ainda fumegavam. Faltava um dia, uma noite. Ele olhou para as próprias mãos. Estavam tremendo incontrolavelmente. A pele estava pálida, quase acinzentada. As unhas tinham escurecido, ficando pretas nas pontas. Levou a mão ao rosto e sentiu. A pele estava diferente, mais grossa, começando a rachar em alguns lugares como couro ressecado. Não, sussurrou. Não, eu ainda sou eu. Mas será que era? Foi até o espelho quebrado que tinha pendurado na parede da cozinha. Quando viu o reflexo, deu um passo para trás, tropeçou e caiu. Aquele não era ele. Ou melhor, era e não era. Os traços eram os mesmos. O nariz, a boca, os olhos. Mas havia algo por baixo, transparecendo. Como se houvesse duas imagens sobrepostas. O Zé humano que sempre foi, e outra coisa. Algo com pele escura como carvão, olhos que às vezes brilhavam vermelhos, e quando abria a boca, os dentes pareciam mais pontudos. A transformação tinha começado. Dona Cissa disse que ele tá me corroendo de dentro para fora, murmurou Zé, ainda no chão. Tô virando ele. Levantou com dificuldade. Foi até o canto onde tinha guardado as ervas, as velas, a pemba. Pegou tudo com mãos trêmulas. Tinha que esperar a última noite, Dona Cissa tinha dito. Fazer o ritual quando o sétimo símbolo aparecesse. Mas e se ele já não fosse mais humano o suficiente para fazer o ritual? E se a transformação completasse antes? Foi quando ouviu vozes do lado de fora. Muitas vozes. Zé foi até a janela e olhou. Do lado de fora do círculo havia uma multidão. Tinha seu Antero, o dono da venda. Tinha seu Manuel Branco, o patrão. Tinha Toinho, João Pequeno, Matias. Tinha Dona Maria da farmácia, seu Sebastião da igreja, Dona Rosa da escola. Tinha uns 20, 30 moradores de Três Cruzes. Todos parados ali do outro lado do círculo, olhando para a casa dele. E todos seguravam tochas acesas. Zé Carneiro, gritou seu Manuel Branco dando um passo à frente. Nós viemos aqui por um motivo. Zé abriu a porta, saiu cambaleando. Seu Manuel, que vocês estão fazendo aqui? Tu trouxe uma maldição pro nosso povoado, Zé, disse seu Antero, a voz cheia de raiva. Desde que tu fez aquilo na encruzilhada, as coisas estão acontecendo. As galinhas da Dona Rosa morreram todas numa noite. O filho do seu Sebastião ficou doente com febre que nenhum remédio cura. A safra do seu Manuel tá morrendo sem motivo. Eu não sabia que ia. Tu não pensou, interrompeu o outro homem. Tu só pensou em ti, e agora todo mundo tá pagando. Toinho deu um passo à frente, o rosto contorcido de ódio. Zé, tu sempre foi um egoísta, a gente sabe disso agora. Tu trouxe o demônio pra cá. Toinho? Toinho, tu é meu amigo, por que tu tá falando assim? Amigo, cuspiu Toinho. Tu nunca foi amigo de ninguém, tu sempre achou que era melhor que todo mundo. E agora olha o que tu fez. O que vocês querem de mim? Perguntou Zé, a voz quebrando. Foi Matias quem respondeu. Mas os olhos do velho estavam diferentes. Vazios, mortos. A gente tem que quebrar o círculo, Zé. Tem que entrar aí e acabar com isso. Acabar com você. Zé sentiu o sangue gelar. Acabar? Vocês estão falando de me matar? Tu já tá morto, Zé, disse seu Manuel, levantando a tocha.
Olha pra ti, tu já não é mais gente, tu é coisa do demônio agora. As tochas começaram a se aproximar do círculo. 1, 2, 5, 10. A multidão avançava devagar, os rostos sem expressão, os olhos vazios. Não! Gritou Zé, recuando. Fiquem longe, vocês não entendem. Nós entendemos muito bem, disse seu antero, e agora a voz dele tinha mudado. Ficado mais grave, distorcida. Tu pecou, Zé, e pecador tem que queimar. As primeiras tochas tocaram a borda do círculo. O fogo começou a se espalhar, seguindo a linha de cinza como se fosse rastilho de pólvora. Círculos de fogo foram se formando, cercando a casa, cercando Zé. Parem! Pelo amor de Deus, parem! Mas eles não pararam. Continuaram avançando. E agora Zé podia ver. Os rostos começavam a derreter como cera. A pele escorrendo, revelando caveiras por baixo. Os olhos afundando nas órbitas. As bocas se abrindo largo demais, mostrando fileiras de dentes podres. Não eram as pessoas, nunca tinham sido. Era ele, Exu, brincando com a cabeça dele. Não é real, gritou Zé para si mesmo, tapando os ouvidos. Não é real, vocês não são reais. Mas as vozes continuavam, gritando, acusando, condenando. Foi quando Dona Cissa apareceu vindo pela estrada. A velha benzedeira vinha apoiada na bengala, os passos lentos mas decididos. Quando chegou perto do círculo, parou. Olhou para a multidão de criaturas com tochas. Depois, olhou para Zé. Tu tá vendo eles também? Perguntou Zé desesperado. Então é real, eles são reais? Dona Cissa balançou a cabeça devagar. Eu vejo, Zé, mas não são reais. Como não são? Tu tá vendo? Eu vejo porque eu tenho o dom. Eu vejo o que ele quer que as pessoas vejam. Mas eu também vejo a verdade por trás da mentira. Ela ergueu a bengala e apontou para a multidão. Isso aí não é gente, Zé. Isso é sortilégio, é ilusão. É o demônio brincando contigo. Mas eles estão falando, estão se mexendo. São como fumaça, Zé. Só fumaça e espelho. Olha. Dona Cissa deu um passo em direção à multidão e começou a rezar. Sua voz estava firme, poderosa, carregada com anos de fé e conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu ordeno que toda ilusão se desfaça. Toda mentira se dissolva. Toda sombra se retire. E então aconteceu. As figuras começaram a tremer. Os contornos ficaram menos definidos, mais transparentes. Seu Manuel olhou para as próprias mãos, e elas começaram a se desfazer em fumaça cinza. Toinho tentou gritar, mas a boca se dissolveu antes. Um por um, como velas sendo apagadas, as criaturas foram sumindo, virando fumaça, se dispersando no vento. Em menos de 1 minuto não sobrou ninguém. Só a estrada vazia, o sol da manhã e o silêncio. Zé caiu de joelhos, soluçando. Eu achei que eram eles de verdade. Achei que tinham vindo me matar. Era isso que ele queria, Zé. Queria que tu achasse que estava sozinho. Que todo mundo tinha virado contra você. Queria te quebrar por dentro antes de te levar por fora. Dona Cissa se aproximou do círculo, mas não o cruzou. Escuta bem o que eu vou te dizer. Daqui pra frente vai piorar. Ele vai te mostrar coisas piores. Vai usar as pessoas que tu ama. Vai usar tuas memórias, teus medos, tudo para te fazer desistir. Como eu vou saber o que é real e o que não é? Tudo o que acontecer dentro desse círculo não é real. Só ilusão. Só teste. O real tá aqui fora, comigo, com as pessoas que te querem bem de verdade. Ela bateu a bengala no chão. Tu guarda isso na cabeça. Se tu ver alguém querendo te fazer mal, não é real. Se tu ver coisas impossíveis, não é real. Se tu ouvir vozes te condenando, não é real. A única coisa real é a tua vontade de sobreviver. Entendeu? Zé concordou, limpando as lágrimas. Entendi. Tu tá se transformando, disse ela, mudando de assunto. Sem rodeios. Eu posso ver. Eu sei. Eu vi no espelho. Escuta bem o que eu vou te dizer, Zé Carneiro. Quando a noite cair, quando o 7º símbolo aparecer,
Tu vai sentir vontade de desistir. Vai sentir que não tem mais jeito, que já virou completamente. Mas não desiste. Ouviu bem? Não desiste. Como eu vou saber se ainda sou eu? Dona Cissa pensou por um momento. Pensa na coisa mais bonita que tu já viveu, a coisa que mais te fez sentir humano. Se tu conseguir lembrar, se conseguir sentir aquilo de novo, então tu ainda é tu. Ainda tem alma, ainda tem salvação. Zé fechou os olhos. Procurou na memória. Foi difícil. A cabeça estava cheia de sombras, de sussurros, de imagens distorcidas. Mas encontrou uma lembrança pequena, mas preciosa. Ele e a esposa, Ana Maria, sentados na varanda numa tarde de domingo. Ela grávida de 6 meses, a mão dele no ventre sentindo o bebê chutar. Os dois rindo, felizes, completos. Eu encontrei, disse ele abrindo os olhos. Eu lembrei. Dona Cissa sorriu, mas era um sorriso triste. Então ainda tem esperança. Guarda essa lembrança, Zé. Quando tudo parecer perdido, quando a escuridão quiser te engolir, tu volta para ela. Entendeu? Entendi. Eu vou ficar aqui fora a noite toda. Não vou embora. Vou ficar rezando. E se tu conseguir, quando o sol nascer, quando o 7º dia amanhecer, tu me chama. E eu entro para te ajudar a terminar o que tem que ser terminado. E se eu não conseguir? Dona Cissa não respondeu, mas o olhar dela disse tudo. Se ele não conseguisse, ela ia ter que fazer o impensável. Ia ter que entrar no círculo e fazer o que as ilusões queriam fazer. Acabar com ele antes que virasse completamente. Dona Cissa, se der errado, eu queria que a senhora soubesse. Eu nunca quis isso. Nunca quis fazer mal para ninguém. Eu sei, meu filho. Eu sempre soube. A velha fez o sinal da cruz. Vai, prepara tudo. Come alguma coisa se conseguir. Descansa se puder. Porque quando o sol se pôr, ela não precisou terminar. Zé voltou para dentro de casa. Tentou comer um pouco de farinha seca que tinha guardada, mas o estômago revirava. Tentou beber água, mas tinha gosto de cinza na boca. Tentou rezar, mas as palavras saíam todas erradas, todas trocadas. Sentou no chão e esperou. O sol foi descendo devagar, como se soubesse que aquele era um dia especial, um dia final. As sombras foram ficando mais longas, mais escuras. Os pássaros pararam de cantar. O vento parou de soprar. Quando os últimos raios de sol tocaram o horizonte, Zé ouviu passos, pesados, lentos, deliberados, vindo da direção da encruzilhada, vindo para a casa dele. A última noite tinha começado, e com ela, o confronto final. Zé pegou a pemba branca, as 3 velas, as ervas. Começou a desenhar o círculo no chão da sala, as mãos tremendo tanto que os traços saíam tortos. Mas continuou, porque era a única chance, a última chance. Do lado de fora, os passos se aproximavam, cada vez mais perto, cada vez mais pesados, até que pararam, bem na frente da casa. E uma voz, não mais dentro da cabeça, mas real, física, vinda de fora, falou: Zé Carneiro, chegou a hora. E Zé soube. A criatura tinha vindo. Exu tinha vindo pessoalmente buscar o que era dele. Zé Carneiro terminou de desenhar o círculo de pemba no chão da sala. Suas mãos tremiam tanto que teve que refazer alguns trechos 3, 4 vezes, mas finalmente estava pronto. Um círculo perfeito, ou o mais próximo disso que ele conseguiu fazer, no centro da sala. Dentro dele, colocou as 3 velas brancas formando um triângulo. Ao lado, as ervas secas que Dona Cissa tinha dado. Do lado de fora, os passos tinham parado. Mas Zé sabia que ele estava lá, esperando, observando. Dona Cissa disse que eu tenho que esperar o 7º símbolo aparecer. Murmurou para si mesmo, tentando se acalmar. Tem que esperar o momento certo. Mas quanto tempo faltava?
Meia hora, 1 hora, a noite toda. Zé sentou dentro do círculo de pemba, as costas contra a parede, a espingarda no colo. Não que a arma fosse servir de alguma coisa contra aquilo que estava lá fora, mas segurar ela dava uma falsa sensação de segurança. E naquele momento, qualquer migalha de conforto era bem-vinda. A casa estava em silêncio absoluto. Nenhum rangido, nenhum suspiro do vento. Era como se o mundo tivesse parado de respirar, esperando para ver o que ia acontecer. Então, ele ouviu a voz. Não de dentro da cabeça dessa vez. Vinha de fora, real, física. Zé Carneiro, 6 dias se passaram, 6 noites de brincadeira. Você aguentou mais do que eu esperava. A voz era grave, profunda, com um sotaque estranho que Zé não conseguia identificar. Tinha algo de antigo nela, muito antigo. Zé não respondeu. Dona Cissa tinha dito para não entrar em conversa. Não dar atenção, focar no ritual. Você não vai responder? Que grosseria, depois de eu ter vindo até aqui pessoalmente. A voz tinha um tom de diversão. Você sabe quantos anos faz que eu não venho pessoalmente buscar alguém? Geralmente eu mando meus servos, minhas sombras. Mas você me desrespeitou de um jeito especial. Então merece atenção especial. Zé apertou a espingarda com mais força, os olhos fixos na porta trancada. Eu posso sentir o cheiro do medo em você, Zé. É doce, adocicado como rapadura. E sabe o que é mais engraçado? Você ainda acha que tem chance. Ainda acha que aquele risquinho no chão vai te proteger, que aquelas velhinhas vão fazer diferença. Passos começaram a andar em volta da casa, lentos, deliberados, como um predador circulando a presa. Deixa eu te contar uma coisa, Zé Carneiro. Aquela cachaça que você bebeu, cada gole foi como uma porta se abrindo, uma porta para eu entrar. E agora eu tô aqui dentro. A voz ficou mais próxima, como se estivesse falando direto no ouvido dele. Tô aqui dentro de você, sentindo cada batida do seu coração, cada pensamento na sua cabeça, cada medo na sua alma. Zé fechou os olhos com força. Tu não é real. Tu é só ilusão. Só fumaça. A risada que se seguiu fez as paredes tremerem. Ilusão? Você acha mesmo que sou ilusão? Então abre os olhos, Zé. Abre e olha para a porta. Zé não queria abrir, mas algo, uma força que não vinha dele, fez suas pálpebras se abrirem. E ele viu. A porta estava intacta, trancada como ele tinha deixado. Mas através da madeira, como se ela fosse transparente, ele podia ver uma silhueta. Alta, muito alta. Tinha que estar com uns 2,5 metros, ombros largos, mas as proporções eram erradas. Os braços longos demais, as pernas finas demais, e da cabeça, chifres. 2 chifres curvos como de bode, mas do tamanho de um braço humano. Está vendo agora? Ainda acha que sou fumaça? A figura deu um passo. A madeira da porta rangeu como se fosse ceder, mas não cedeu. Ainda não. Sabe o que eu mais gosto em pessoas como você, Zé? A teimosia. Essa insistência em não acreditar até que seja tarde demais. Seu avô acreditava, sua mãe acreditava. Mas você? Você tinha que ser moderno, tinha que ser esperto. Não existe essas coisas, você dizia. A voz ficou mais amarga. E olha onde te trouxe sua esperteza. Zé sentiu algo escorrer pelo nariz. Levou a mão e tocou. Sangue. Estava sangrando pelo nariz. E quando olhou para as mãos, viu que as unhas tinham ficado ainda mais escuras. Quase completamente pretas agora. A transformação tá quase completa, Zé. Mais algumas horas e você não vai ser mais você. Vai ser meu servo, minha sombra, vai andar por aí fazendo o que eu mando. E sabe a melhor parte? A voz estava quase cantando agora, alegre com a perspectiva. Você vai estar consciente, vai saber o que está fazendo, mas não vai poder parar.
Vai ser prisioneiro do próprio corpo pro resto da eternidade. Não, gritou Zé, se levantando dentro do círculo. Eu não vou deixar. Você não tem escolha, Zé. Já bebeu o que era meu, já deixou eu entrar. Agora é só questão de tempo. Foi quando Zé viu, na porta. O sétimo símbolo estava se desenhando sozinho. Linhas de fogo cortando a madeira, formando um padrão complexo e hipnótico. O símbolo final. O selo da condenação. Ou o momento do ritual. Agora! Gritou Dona Cissa de fora. Sua voz atravessou as paredes como uma lança. Zé, agora! Faz o que tem que fazer. Zé pegou os 3 fósforos que tinha preparado. Acendeu as 3 velas. Em nome do Pai. A primeira vela. Do Filho. A segunda. E do Espírito Santo. A terceira. A luz das velas explodiu, muito mais forte do que deveria. Iluminou a sala inteira com um brilho dourado, quente, que afastou as sombras para todos os cantos. Do lado de fora, a criatura rugiu. Um som que não era humano, não era animal. Era algo entre os dois e pior que ambos. Você acha que 3 velhinhas vão me parar? Zé pegou as ervas, colocou no chão entre as velas. Acendeu com uma das chamas. A fumaça subiu, grossa, branca, com cheiro de alecrim, arruda, guiné, ervas de proteção, ervas sagradas. Eu entrego o que peguei, gritou Zé, lembrando das palavras que Dona Cissa tinha ensinado. Eu reconheço meu erro, eu peço perdão. Tarde demais. A porta começou a rachar, fendas se abrindo na madeira, luz vermelha vazando por elas. Eu não sabia, continuou Zé, a voz quebrando. Eu era ignorante, eu era tolo, mas eu não tinha maldade no coração. Eu juro que não tinha maldade. Ignorância não é desculpa. As rachaduras se espalharam. A porta estava prestes a ceder. Foi quando Zé lembrou. A lembrança. Dona Cissa tinha dito para ele se agarrar à lembrança mais humana que tinha. Fechou os olhos e voltou. Voltou para aquela tarde de domingo. Ana Maria ao lado dele, a mão dela segurando a dele, o bebê chutando dentro da barriga. Os dois rindo, o sol morno da tarde, o cheiro de café fresco vindo da cozinha. A sensação de paz, de completude, de amor. Ana Maria, sussurrou. E pela primeira vez em 10 anos desde que ela tinha morrido, ele deixou as lágrimas caírem. Eu te amo, sempre amei. E sei que você tá me olhando de onde estiver. Sei que tá vendo isso. Por favor, me ajuda. Só mais uma vez. Me ajuda a voltar a ser quem eu era. A luz das velas pulsou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E então Zé sentiu uma dor. Uma dor como nunca tinha sentido na vida. Começou no estômago, como se algo tivesse agarrado suas entranhas e começado a torcer. Ele gritou. Caiu de 4 no chão, ainda dentro do círculo de Pemba. O que você fez? A voz da criatura não era mais confiante. Tinha surpresa. E algo que Zé nunca achou que ia ouvir nela. Medo. A dor subiu pelo peito, pela garganta. Zé sentiu algo se mexendo dentro dele. Algo vivo. Algo querendo sair. Não, eu não vou sair. Você é meu. Mas já era tarde. Zé abriu a boca e começou a vomitar. O líquido que saiu não era bile, não era comida. Era negro. Negro como piche. Grosso, viscoso, fumegante. Escorria pela boca dele em jorros, espalhando pelo chão do círculo. O cheiro era horrível. Enxofre, carne podre, algo químico e tóxico que queimava as narinas. E do líquido negro começaram a sair coisas, lacraias, dezenas delas, pretas brilhantes com pernas longas que se mexiam frenéticas, escorpiões pequenos com caudas erguidas, ferrões gotejando veneno, centopeias grossas como dedos se retorcendo, e vermes, vermes brancos, gordos, sem olhos, se contorcendo no líquido negro como se estivessem se afogando. Zé continuava vomitando, não conseguia parar. O corpo inteiro convulsionava, expelindo aquela imundície, expelindo a presença que tinha tomado conta dele. Não!
O grito da criatura do lado de fora era de fúria pura. Você não pode me expulsar, eu sou parte de você agora. Mas era mentira, e Zé sabia disso agora. O amor que tinha sentido ao lembrar de Ana Maria, aquele amor puro e verdadeiro, tinha sido mais forte. Tinha queimado a escuridão de dentro para fora. Mais líquido negro, mais insetos. Aranhas agora, pequenas, peludas, com olhos vermelhos brilhando. Baratas se debatendo. E por fim, uma última coisa. Uma cobra, preta, fina, não maior que um dedo mindinho. Mas quando saiu da boca de Zé e caiu no chão, ela sibilou. Um som cheio de ódio, de raiva, de promessa de vingança. Então todos os insetos, todos os vermes, a cobra, tudo começou a se dissolver, virando fumaça preta que subiu e foi absorvida pelo líquido negro no chão. E o líquido começou a ferver, a borbulhar, até evaporar completamente, deixando apenas um cheiro de enxofre no ar. Zé caiu de lado, tossindo, cuspindo, limpando a boca com as costas da mão. Estava fraco, exausto, mas livre. Podia sentir. A presença tinha ido embora. Tinha sido expulsa. A porta explodiu. Estilhaços de madeira voaram para todos os lados. E ali, no vão, estava ele. 2,5 metros de altura. Pele negra como carvão, mas que brilhava como se tivesse fogo por baixo. Chifres curvos, imensos. Olhos vermelhos que ardiam como brasas. Garras nas mãos e nos pés. Músculos definidos como se tivessem sido esculpidos em pedra vulcânica. E na face, uma expressão de fúria pura. Você me tirou de dentro de você, rugiu ele, dando um passo para dentro. O chão onde pisou ficou chamuscado, a madeira estalando e fumegando. Poucos conseguem fazer isso, pouquíssimos, mas isso não significa que você está livre. Ele avançou mais, os olhos fixos em Zé como um predador que finalmente alcançou a presa. Foi quando a voz de Dona Cissa cortou o ar como um trovão. Saia daqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E então aconteceu. Um clarão. Não era luz comum, era algo além. Uma explosão de luz branca, pura, tão intensa que Zé teve que cobrir os olhos. A casa inteira foi inundada por aquela luminosidade cegante. As paredes, o teto, o chão, tudo vibrando com uma energia que fazia o ar zumbir. A criatura parou no meio do passo. Não! Gritou o demônio tentando recuar. Mas era tarde demais. Do centro da luz, uma figura começou a se formar. Alta, imponente, vestida com uma túnica branca que brilhava como se fosse feita de luz sólida. Asas. Imensas asas brancas que se desdobravam, preenchendo todo o espaço da sala, tocando as paredes de um lado ao outro. E na mão direita, uma espada de fogo. Chamas brancas e douradas dançando ao longo da lâmina, desprendendo faíscas que flutuavam no ar como estrelas caindo. O anjo não falou. Não precisava. Sua mera presença era uma declaração. O anjo deu um passo à frente. O demônio olhou para a espada, olhou para o anjo e então falou: O homem de branco te enviou, né? Já estou indo. E com uma velocidade que Zé mal conseguiu acompanhar, ele se abaixou. Ficou na altura dos olhos de Zé. O rosto demoníaco a poucos centímetros do rosto humano. Os olhos vermelhos queimando de ódio, de frustração, de promessa não cumprida. Você ganhou desta vez, Zé Carneiro, disse ele, a voz rouca carregada de veneno. Você me tirou de dentro de você, mas ouve bem o que eu vou te dizer. Ele aproximou ainda mais, e Zé podia sentir o calor infernal emanando daquela criatura. Eu sempre estarei lá, na sombra, na dúvida, no medo, nas madrugadas quando você acordar suando frio, nas encruzilhadas que você vai ter que passar, eu estarei esperando. E se você escorregar de novo, se pisar fora da linha outra vez, eu volto. E da próxima vez. Um sorriso cruel se formou nos lábios dele. Da próxima vez, não vai ter anjo que me pare. Não vai ter luz que me afaste. Porque eu vou estar esperando. Sempre esperando. O anjo moveu a espada. Apenas um movimento pequeno,
quase imperceptível. Mas foi suficiente. O demônio se dissolveu instantaneamente. Não virou fumaça. Não desapareceu gradualmente. Simplesmente deixou de existir ali, como se nunca tivesse estado. O calor infernal foi embora. O cheiro de enxofre se dissipou. O anjo se virou para Zé. E pela primeira vez, Zé conseguiu ver o rosto. Era indescritível. Belo demais para ser humano. Mas também severo. Justo. Havia compaixão naqueles olhos, mas também um julgamento inquestionável. O anjo balançou a cabeça como quem está se despedindo, e então a luz começou a diminuir. O anjo começou a desaparecer. A casa voltou ao normal. As velas ainda queimavam, baixas agora. A fumaça das ervas ainda subia em espirais finas. O círculo de pemba ainda estava desenhado no chão, mas tudo tinha mudado. Do lado de fora, o primeiro raio de sol tocou o horizonte. O 7º dia tinha amanhecido, e Zé Carneiro tinha sido salvo. Dona Cissa entrou devagar na casa, pisando nos escombros da porta. Seus olhos estavam marejados, o rosto molhado de lágrimas. Ela tinha visto tudo. Você viu? Perguntou Zé, a voz ainda trêmula. Vi, meu filho, vi. Ela se aproximou, estendeu as mãos. Zé segurou e se deixou guiar para fora do círculo. Quando saiu, sentiu liberdade, não só no corpo, na alma, como se tivesse nascido de novo. Os dois saíram da casa. Do lado de fora, o sol nascia lindo, pintando o céu de laranja, rosa e dourado. Os pássaros cantavam mais alto que nunca. O vento soprava suave, carregando o cheiro de flores do campo. O mundo tinha voltado ao normal. Mas Zé sabia que nunca mais seria o mesmo. Ele tinha visto o mal, e tinha visto o bem, tinha visto o demônio, e tinha visto o anjo. E sabia agora com absoluta certeza que havia poderes neste mundo, tanto de trevas quanto de luz, que estavam além da compreensão humana. Caiu de joelhos na terra e chorou. Chorou de alívio, chorou de gratidão, chorou porque tinha sido salvo. Não por sua própria força, não pelas ervas ou pelas velas, mas pelo nome, o nome que Dona Cissa tinha invocado, o nome de Jesus. Dona Cissa colocou a mão no ombro dele, também chorando, também agradecendo em silêncio. O pesadelo tinha acabado. E Zé Carneiro tinha aprendido a lição mais importante de sua vida. Havia coisas neste mundo que deviam ser respeitadas. Três meses se passaram desde aquela noite. Zé Carneiro voltou ao trabalho na roça do seu Manuel Branco. Voltou a jogar dominó com Toinho na venda do seu Antero. Voltou a pedalar sua bicicleta velha pelas estradas de terra de Três Cruzes. Mas não era mais o mesmo homem. Agora, todos os domingos, Zé ia à igrejinha de São Sebastião. Sentava no último banco e rezava com fervor, agradecendo pela segunda chance. Não bebia mais cachaça. Não zombava mais das crenças dos outros. E toda vez que passava por uma encruzilhada, fazia o sinal da cruz e murmurava uma oração. Porque tinha aprendido a lição mais importante de sua vida. Há forças neste mundo, tanto de trevas quanto de luz, que não entendemos e devem ser respeitadas. E acima de todas elas, há um nome que salva.